Oi, gente, graça e paz. Estamos aqui, né? Pela graça de Deus. As pessoas agora estão entrando. Oi, Sara Priscila. Minha mãe, Beth, entrou. Oi, Rosângela, paz. Tudo bem com vocês? Gente, eu vou esperar as pessoas entrarem um pouquinho, tá? Aí a gente já começa. Gente, o som tá bom aí pra vocês, a minha voz, é porque tá a música agora, né? Mas vocês me falem, tá? Oi, Dani, graça e paz. Oi, Rosângela, tudo bem? Está começando? Deixa eu ver aqui, gente. Só fazer um teste aqui, gente. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca dele sai um mais perfeito louvor. Todo aquele que não se tornar igual a um desses pequeninos jamais poderá, enfim, entrar no reino dos céus. Vinde a mim, as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Cristo chama as criancinhas. Gente, eu só tô testando aqui, tá? A imagem. A Samuel. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Gente, tá bom pra vocês a imagem? Acho que tá um pouquinho escuro, né? Mas eu tô com medo de mexer e dar algum problema, sabe? Todo aquele que não se tornar igual a um desses pequeninos jamais poderá, enfim, entrar no reino dos céus. Vinde a mim, Gente, daqui a pouco a gente começa, tá? porque dos tais é o reino dos céus. Cristo chama as criancinhas, como chamou a Samuel, como chamou a Samuel. Bom, gente, deixa eu fechar aqui, que aí a gente vai começar, né? Então, gente, hoje eu que vou, né? Eu tô nessa missão aí, porque a tia Débora também está numa outra missão, né? Que amanhã na igreja, quem puder estar, né? Que a tia Débora tá arrumando algumas coisas lá. E então ela pediu para eu estar aqui, né? Para poder falar trazer a palavra, né? E hoje, quer dizer, não hoje, né? Hoje é dia 10 e aí dia 12 é o dia das crianças, né? Então, nada melhor, né, do que falar sobre esse tema, né? Ainda mais que a nossa live, né, essa live que a gente faz é a live das crianças, né? Destinado, claro, para todos, mas com um foco, né, nas crianças, né, no conteúdo infantil. E, gente, eu quero falar, na verdade, de duas passagens da Bíblia, né? Que eu quero enfatizar tanto os adultos como as crianças, né?
porque todos nós temos que aprender, né? Não é porque é uma live das crianças que é só as crianças, né, que vai aprender, né? A gente que fala com as crianças, né, a gente aprende, né? Eu aprendo muito, eu já aprendi muito, né, ministrando na vida das crianças, né? E também todos nós podemos aprender, né? Eu vou começar aqui, gente. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu acho que tá um pouquinho escuro, né? Não sei se pra vocês tá bom a imagem, mas aí a gente vai indo, tá bom? Tenho medo de mexer em alguma coisa e dar algum problema, né? Ainda mais que é ao vivo. Mas vamos lá. Opa. Vamos começar aqui, gente, falando a história, né? Como, né? Estamos falando do dia, a live das crianças e o dia das crianças. Vamos começar a falar, gente, de Jesus, né? Jesus também, gente, foi uma criança, né? Ele foi igual a gente, ele veio, né, da barriga de uma mulher, né? Deus mandou ele na barriga de uma mulher com um propósito, só que Jesus ele tinha um propósito especial, né? Só que ele era igual a nós, ele era de carne e osso, ele ficou bebê, na verdade, né, ele nasceu, não foi igual a Adão e Eva, né, que Deus já criou eles adultos, né? Jesus, ele foi igual a nós, né? Um dos objetivos de Deus era trazer Jesus a esse mundo igual a nós, né? Que a gente nasce e a gente vai crescendo. E o que aconteceu, gente, nessa história? Aqui Jesus, ó, ele tinha 12 anos, ó. Ele era uma criança ainda, né? Ou pré-adolescente, né? Dependendo, alguns consideram como pré-adolescentes ou já adolescente, né? E Jesus, o que acontece, gente? Nessa época, que Jesus tinha 12 anos nessa história, eles estavam comemorando a Páscoa, né? Eles iam até Jerusalém, né? Naquela época se comemorava indo até Jerusalém e para poder comemorar essa festa chamada Páscoa. E aí o que acontece? Eles comemoraram, né? Foi tudo bem. E aí, só que Jesus, ó, vamos ver o que aconteceu. Olha só, gente, o que Jesus ele fez, né? Todos voltaram para casa, né? Porque a festa acabou, então eles, cada um era a cidade de Jerusalém, mas Jesus morava em outra cidade. Só que aí Jesus ele quis ficar com o povo lá, né? Os sacerdotes, as pessoas, os mestres da lei, né? Os mestres da lei são pessoas que sabiam muito da palavra de Deus, né? E Jesus, olha só, Jesus ele acabou ficando com eles e ele ensinou, gente, as pessoas no templo. Ele ensinava, aí eles faziam perguntas para Jesus, Jesus respondia, e todos ficaram maravilhados em ver como que um menino, né, de 12 anos de idade, só 12 anos, uma criança, quanta sabedoria que ele tinha, né, e o desejo, o interesse que ele tinha já, Jesus, pelas coisas de Deus, né, e eles ficaram maravilhados, ó, faziam perguntas para Jesus, e Jesus ficou, né, ele ficou lá no templo, né, com os mestres da lei. Só que, gente, como Jesus era criança, ele tinha o pai e a mãe dele, né, vamos ver o que aconteceu. Olha só, gente, o pai aqui é Maria e José, né, os pais de Jesus. Eles estavam bastante preocupados, eles falaram, Senhor, falou, gente, onde que está, né, Jesus? Eles achavam, porque eles já tinham ido embora por causa da festa da Páscoa, eles acharam que Jesus estava também a caminho, né, com os amigos deles, porque Jesus, gente, Jesus era obediente aos pais deles, né, então eles tinham a tranquilidade de saber que Jesus era uma pessoa, né, uma criança responsável, né, mas eles viram que Jesus não estava lá com eles. E aí eles voltaram, né? Eles viram que Jesus não estava lá com eles. Por 3 dias procuraram em todos os lugares. E aí eles resolveram voltar para o templo de Deus. Aí aqui eles acharam, ó, eles acabaram achando. Olha a cara, né? De preocupados, né? Dos pais de Jesus, né? Eu acho que eu, no lugar da Maria, também pensaria isso, né? Eu ia ficar muito preocupada se fosse um filho meu, né? E aí Maria falou, mas Jesus, por que você fez isso conosco, né? O seu pai e eu estávamos muito preocupados. E aí Jesus respondeu, vocês não sabem
que era preciso eu estar na casa de meu pai? E eles ficaram muito surpresos, né? Eles não acabaram... talvez no final eles acabaram entendendo, mas na hora eles ficaram surpresos, eles não entenderam o que ele queria dizer isso, né? Mas a palavra de Deus fala que a Maria guardava todas essas coisas no coração, né? E aí o que aconteceu, gente? Eles voltaram, né, para casa deles em Nazaré. E aí, ó, a palavra de Deus fala que Jesus, ele cresceu, né? Ó, aqui a gente vê, ó, Jesus já moço, né? Ele tá aqui com essa ferramenta porque ele seguiu a profissão do pai dele, que era carpinteiro, né? E aí, Jesus, ele cresceu, a Bíblia fala que ele cresceu em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia fala que Jesus sempre foi obediente aos pais, né? Então, gente, o que a gente pode aprender, né? A gente pode aprender várias coisas, né? Nessa passagem. A gente pode aprender, deixa eu voltar aqui para a gente ver, que as crianças, né? Jesus falou que convém ele estar na casa de meu pai. Então, gente, não é porque Jesus era Deus, não. Convém que as crianças estejam na casa do nosso pai, né? Convém que as crianças estejam na igreja, aprendendo e até mesmo ensinando, né? Jesus, olha só, com 12 anos de idade, né? Com 12 anos de idade, ele já começava a ensinar as crianças e tal. Eu lembro que quando teve as primeiras lives dos jovens, né? Os líderes chamaram alguns adolescentes, né? De mais ou menos a idade, assim, de Jesus, para poder falar da palavra de Deus, né? Porque Deus, ele tá certo, eles fizeram algo muito legal, porque Deus, ele pode sim, gente, usar uma criança para poder falar, né, com os adultos, né? Como eu sempre falo, a criança, ela é humilde, ela é inocente, ela tem um coração aberto para aprender de Deus, né? A palavra de Deus fala que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela nunca vai se desviar do caminho de Deus, né? É muito mais fácil você evangelizar uma criança do que um adulto, gente, né? Porque nós adultos, nós temos muitas opiniões, né? Muitas ideias, nós achamos que nós sabemos muito, né? E as crianças, elas têm um coração humilde, elas têm um coração limpo para receber a palavra de Deus, né? E assim como Jesus, né, nós temos que lembrar que convém as crianças estarem, né, na casa de Deus, aprendendo de Deus, né? As crianças, Deus fala também com as crianças, né? A gente tem que lembrar disso, né? Porque Deus pode sim falar com uma criança, você adulto, né? Você que é pai, mãe, principalmente crianças que não sabem ler, que são, né, crianças que é bastante dependente do pai e da mãe nessa idade, né? É a sua obrigação, né, de levar, assim como Maria e José levaram, né, Jesus até o templo, né? É a nossa obrigação, né, como pai, mãe, de levar as crianças, né, até o templo. Às vezes, deixa eu só virar aqui a câmera, né, porque agora já a história aqui, as imagens já acabaram. Então, às vezes, gente, por exemplo, agora que a gente está nessa época de pandemia, né, durante a semana nós estamos mais fazendo cultos online, né? Então, é a nossa obrigação de levar a palavra de Deus para as crianças, né? Não só levá-las à igreja, mas também levar ao ensino, né, dessas crianças, né? Ler histórias da Bíblia, pedir para Deus orientação, né, de como você pode ensinar as crianças, né? Porque é a nossa obrigação, gente. A gente pensa que criança não aprende, não sei, né? Mas as crianças, elas têm sim um coração aberto para receber. As crianças, elas são muito inteligentes, né? Às vezes você faz uma pergunta para as crianças, né? E você fica surpreso, né? Vocês podem ver na live quando a gente entra, né? Tem a Bia e tal. Vocês vê como as crianças são inteligentes, como as crianças são sábias, né? Então e elas aprendem muito rápido, né? Então, com essa história, gente, a gente tem que entender, né? A gente tem que se lembrar que as crianças são muito importantes para Deus, né? Jesus, ele veio para, né, morrer em nosso lugar, para nos dar salvação, mas ele veio também para nos dar o bom exemplo,
né? Jesus lá, quando Maria e José encontraram Jesus, eles falaram, o que Jesus falou? Convém eu estar na casa de meu pai. Não é só porque Jesus era o Salvador, mas convém, ele queria dizer também, convém as crianças estarem, né, aprendendo de Deus, estarem na casa de Deus, né, podendo aprender mais de Deus, né. Então, gente, vamos acreditar, né, no ministério infantil, né. Dia 12 vai ser comemorado o Dia das Crianças, né, e a gente deve se preocupar, gente, né, vamos nos preocupar com as crianças, né, com o que está sendo ensinado para as crianças, observar os desenhos que passam na televisão, que nós temos deixado as crianças, né, assistirem, entrar na mente delas, né, porque tanto o bem quanto o mal, mesmo que inconsciente, mesmo a criança não entendendo que aquilo é mal, se for um desenho, seja uma música, aquilo é trabalhado, entra no subconsciente da criança e aquilo vai gerar consequências. Então, o que a gente tem permitido entrar na nossa casa? O que a gente tem permitido entrar na vida das crianças, né? E Jesus, aqui como conta a história, né? Ele cresceu, ele ficou... Jesus, ele cresceu e a Bíblia fala que Deus estava muito feliz com ele e ele achou graça diante de Deus e dos homens também, né? Então, nós temos também, né, que ficar felizes pelas crianças, né? É muito importante isso, né? Nós nos alegrarmos com a presença das crianças, né? Nós cuidarmos das crianças, né? Nós temos esse zelo pelas crianças, né? E em todos os lugares, tá, gente? Às vezes a gente vai em algum lugar e eu tava até vendo, eu postei esses dias uma mensagem que uma moça postou que eu achei muito interessante, que ela falou que quando ela vai nos lugares que ela vai, ela fica de olho, quando tem crianças, ela fica observando para ver se está tudo bem, se essa criança está bem acompanhada, por causa de tanta maldade que existe nesse mundo. Eu achei tão legal que a moça postou que eu repostei, né? Eu printei a postagem da moça e eu repostei. E algumas pessoas escreveram que também faziam, né, aquilo, né? E eu achei muito legal isso, não só dentro da igreja, né? A nossa obrigação é por onde a gente for, né? Eu acho que a nossa obrigação é cuidar das crianças, aonde nós estivermos, aonde Deus nos levar, né? E aí, gente, eu quero contar uma outra história. Deixa eu virar aqui a câmera de novo. Aide, oi Aide, tudo bem? Deixa eu virar aqui a câmera, né, falando sobre a Aide entrou agora. Então, Aide, a gente estava falando, né, hoje é dia 10, né, dia 12 estamos comemorando o Dia das Crianças, né, e eu vou contar uma outra história. Aqui Jesus já tinha crescido, tá, gente, Jesus já era adulto, e o que aconteceu aqui nessa história? Um dia aqui eram os discípulos de Jesus, né, eles estavam, gente, discutindo quem era o maior entre eles. Olha o que eles estavam preocupados. O maior, ou então tem uma outra versão da Bíblia que fala quem é o mais importante entre nós, né? Eu acho que eles pensavam assim, poxa, Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Então quem será que é o maior? Quem será que é o melhor entre nós, né? E Jesus ele conhecia as intenções do coração deles, né? E aí o que Jesus fez para surpresa deles? Ele chamou, para responder essa pergunta, ele chamou uma criança. Ele chamou uma criança para ficar junto dele e ele falou, na verdade, vocês que querem ser os maiores, tem que ser como uma criança, né? Vocês têm que ser como uma criança. E ainda ele falou, quem não for como uma criança não poderá entrar no reino de Deus. Olha que preocupante, gente, porque a gente, eles estavam pensando em ser maior, mas e o reino de Deus? Né? Quem é digno de entrar no reino de Deus? Na verdade, ninguém, né, é digno. Só que para nós termos direito de entrar no reino de Deus, claro, temos que aceitar Jesus e tal, mas seguir os mandamentos de Jesus, não é só aceitar Jesus e pronto, acabou, vou viver minha vida. Não, nós temos que seguir os mandamentos de Jesus. E o que Jesus, ele quis chamar uma criança
para dizer o contrário, né? Olha, se vocês querem ser, quem for o maior tem que ser como o menor. Olha só, gente, Jesus ele inverteu as coisas, né? Tem que ser, o que Jesus quis dizer? Vocês têm que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Então, vocês não devem se preocupar quem é que vai ser o maior no reino de Deus. Vocês têm que se preocupar em ser humildes, em serem simples como uma criança. Uma criança, ela não está preocupada com riquezas, uma criança não está... O que a criança quer? Ela quer brincar, ela quer se divertir, ela quer fazer amizade, né? Ela quer conversar uns com os outros, né? Ele quer aprender, né? Jesus lá na outra história que a gente viu, Jesus, o interesse dele era ficar no templo para aprender mais de Deus, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Aí, e aqui foi um outro dia, o que aconteceu aqui? Algumas pessoas vieram, algumas pessoas entenderam que Jesus era Deus e levou algumas crianças para que Jesus tocasse, orasse e abençoasse, né, as crianças, né? Só que aí os discípulos, eles ficaram bravos, Eles achavam que não, né? Não, mas são crianças, vão acabar aborrecendo Jesus. Jesus está cansado, né? Jesus não tem tempo para abençoar as crianças, né? E Jesus, ele ficou indignado. Ele disse não. Jesus, ele não ficou contente, Ele falou para os discípulos, deixem, né? Muitos conhecem essa passagem, né? O que Jesus disse? Deixai vir a minhas crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus são semelhantes, pertencem ao que são semelhantes a eles. Né? E quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca poderá entrar nele. Então, gente, olha só que sério, né? Como é importante, gente, a gente ser como criança, né? Muitas vezes a gente fica... Nós como adultos, né? Deixa eu virar aqui a câmera. Nós como adultos, gente, a gente fica preocupado, né? Claro, em fazer a obra de Deus e tal. Mas às vezes a gente acha que isso de fazer a obra de Deus é fazer milagres, é fazer coisas grandes. Claro, também faz parte, né? Do poder de Deus, né? O poder se manifestar sobre a nossa vida. Mas eu vejo que Jesus, ele quer nos ensinar que o mais importante, né, ou que colocar acima de todas essas coisas, a gente observar a criança, a gente ser como criança, né? Tudo bem, a gente deve buscar os dons de Deus, né, buscar fazer a obra de Deus com excelência, mas assim como a gente não pode entrar no reino de Deus como a gente sem ser como uma criança, então eu entendo que realizar a obra de Deus, realizar os dons de Deus também deve ser fundamentado nisso, na humildade, né, na sinceridade igual de uma criança, num coração limpo, num coração puro, né? E Jesus, ele encontra lugar na nossa vida quando a gente tem essa humildade, quando a gente tem essa simplicidade igual das crianças, né? Jesus, ele ficou indignado. Tem uma das passagens, né, na Bíblia que fala que Jesus, ele ficou indignado, né? Jesus, ele se indignou quando os discípulos agiram dessa forma, né? Os discípulos estavam preocupados quem é o maior. Eu acho que nós, né, como servos de Deus, nós temos que estar preocupados, na verdade, se nós somos iguais crianças, se nós recebemos Deus como uma criança recebe, né? Se nós recebemos uma criança, se nós recebemos o reino de Deus, né, seguimos os mandamentos dele, firmados sobre a humildade de uma criança, né, sobre a sinceridade de uma criança, né, não preocupados quem vai ser o maior no reino de Deus, qual o tamanho do nosso galardão do céu. Não, a gente não tem que pensar esse tipo de coisa, porque isso é garantido, né? As bênçãos de Deus vêm sobre nós, nós vamos ter um galardão nos céus. A gente não precisa se preocupar quem vai ser o maior no reino de Deus. Isso Deus vai preparar. Jesus mesmo falou, né, que, né, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então, essas coisas já estão garantidas a nós. Eu acho que o que é mais importante é quando a gente chegar diante de Deus,
né? E Jesus, ele olhar para nós e ele vê se a gente foi humilde como uma criança, né? Se a gente foi sincero, se a gente recebeu o reino de Deus como uma criança, se a gente recebeu as crianças, né? A gente vê igual os discípulos de Jesus na época, eles menosprezaram, gente, as crianças. E até hoje, infelizmente, existe isso, né? E Jesus, ele advertiu que não vai entrar no reino de Deus. Vocês percebem a gravidade da coisa? Quem não for como uma criança não vai entrar no reino de Deus. Então, gente, a gente tem que valorizar as crianças, nós devemos observar o caráter das crianças, né, o coração das crianças, servir de inspiração para que nós nos tornemos também, né, como crianças, né, agimos, né, com um coração puro, um coração humilde, um coração sincero, né, e assim como Jesus foi lá naquela história que a gente contou, que ele tinha 12 anos, que ele foi obediente, nós, né, as crianças, né, que estão me assistindo e vão assistir depois, também nós temos obrigações, né? As crianças, elas têm que ser obedientes a Deus, né? Porque Deus, ele vê todas as coisas, os nossos pais, a Bíblia fala, né, até o primeiro mandamento, com promessa que diz, né, que nós temos que honrar pai e mãe, né? Então é muito importante, gente, é muito importante, né, crianças que estão me assistindo, nós obedecermos ao nosso pai, à nossa mãe, né? Independente de nós sermos o maior no reino de Deus, a gente não deve se importar com isso, a gente deve se importar em agradar a Deus, né? Em ser gratos a Deus por tudo que ele fez, né? Ele deu a vida por nós, né? Jesus, ele derramou o seu sangue, o seu corpo, a sua vida por nós. E o que nós vamos fazer em troca? A gente faz alguma coisa esperando receber algo em troca? Ou nós fazemos alguma coisa porque ele é Deus, em forma de agradecimento, né? Em forma de agradecimento, em forma de louvor a Deus, né? Então a gente tem que parar e refletir, né? Parar e observar essas coisas, né? Parar e observar todas essas coisas, né? E nós deixarmos o Espírito Santo de Deus mudar o nosso caráter, né, mudar o nosso caráter, pedir para Deus para que nós sejamos sinceros, né, humildes como as crianças, receber as crianças, né, poder conversar com as crianças, poder dialogar com as crianças, poder se envolver, né, você que tem o desejo de falar da palavra de Deus, dentro e fora da igreja, né, fazer algo para Deus, né, e é muito importante, gente, nós observarmos, né, todas essas coisas, nós orarmos, pedirmos para Deus limpar, né, o nosso coração, né, purificar o nosso coração, para que nós sejamos como crianças, né, recebermos o reino de Deus, né, assim como uma criança, e nós recebemos, porque a Bíblia fala que nós temos que imitar Jesus, né, assim, acho que Paulo, né, que disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Jesus fez naquela passagem? Ele recebeu uma criança, ele abençoou as nossas crianças. Será que a gente tem abençoado as nossas crianças? Né? Fica uma pergunta aí no ar, né? Será que nós temos abençoado? Tem passagens que Jesus fala que Jesus abraçou as crianças, né? Que Jesus abençoou, abraçou as crianças, Jesus trouxe elas para o meio, para o centro, né, como uma forma de destacar a importância de uma criança. Será que a gente tem feito isso? Jesus, ele veio para nos dar o exemplo. Jesus, ele deu o exemplo lá na Bíblia quando fala que quando ele tinha 12 anos, que ele aprendia, né, da palavra de Deus. E ele deu o exemplo nessa passagem falando que ele recebia as pessoas, né, ele recebia a todas as pessoas. Né, e ele, ao invés de menosprezar, igual os discípulos fizeram, muito pelo contrário, ele valorizou as crianças, né? E nós temos que obedecer a Deus, nós temos que seguir a Jesus, nós temos que imitar Jesus, né? E não só, claro, não só agora, dia 12, né, que vai ser o dia das crianças, independente de data comemorativa, né? Todos os dias, né? Nós temos que ter isso em mente, nós precisamos observar essas coisas, né, aprender com Jesus, seguir Jesus, fazer o que Jesus faria, né, em nosso lugar, porque Jesus, ele deixou
o exemplo, né? Jesus, ele não menosprezava ninguém, né? A gente vê na Bíblia as pessoas que mais eram menosprezadas, né? Os pecadores, os publicanos, né? Que eram os cobradores de impostos, o outro público eram as crianças. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência, né, de desvalorizar uma criança, né? E isso é errado, né? E nós temos. Você quer entrar no reino de Deus? Se você quer entrar no reino de Deus, seja como uma criança, né? Valorize uma criança, né? Abrace uma criança, faça uma obra social, pede para Deus alguma ideia, alguma coisa que você possa fazer, né? Por uma criança, né? E é essa vontade de Deus, né? Para as nossas vidas, né? Eu sempre aprendo com as crianças, né? Eu sempre estou aprendendo, né? Com as crianças, né? E eles nos ensinam, né? E eles são uma bênção, né? Nas nossas vidas. E nós já fomos crianças, né? Então nós precisamos valorizar as crianças, né? Que isso é muito importante. Eu vejo os pais das crianças, é muito interessante, né? Conforme eu trabalhava com as crianças na igreja, você tinha um carinho especial, eu sentia um carinho especial dos pais das crianças por mim, né? Por quê? Porque a gente tinha, né, esse trabalho com as crianças e assim, e eu via a alegria, o amor, um carinho especial que os pais tinham por mim, né? E com certeza, e Deus também é assim, né? Quando ele vê a gente abraçando as crianças, valorizando as crianças, né? Se os pais terrenos têm esse amor, esse carinho, quanto mais o Pai Celestial, né? Tem esse carinho, né? Quando ele vê a gente valorizando as crianças, né? A gente servir as crianças, né? Jesus ele veio para servir e nós precisamos servir uns aos outros e também as crianças, né, gente? Isso é muito importante, né? É muito especial, né? Eu vejo até pela minha mãe, é engraçado, né? Mesmo eu já grande, né, amigos meus, enfim, pessoas que são meus amigos, que me tratam bem, eu vejo, né, que a reação na minha mãe é muito engraçado, porque a minha mãe pode até nem conhecer a pessoa, mas se ela vê que a pessoa ela me trata bem, ela já é amigo da minha mãe, já ganhou minha mãe, sabe? Então eu imagino como Deus deve, né, reagir também, né? Quando você trata bem uma outra pessoa, você trata bem o filho de uma outra pessoa, por mais que você não conheça, né? Mas é muito especial, gente. E vamos, né, nos lembrar sempre das crianças, vamos orar pelas crianças, vamos pedir que Deus mande, né, trabalhadores. A Bíblia fala para a gente orar, né, para Deus mandar mais trabalhadores, né, na seara dele, mais trabalhadores que façam trabalho, né, com as crianças, né, porque eu acho que é decisivo, sabe, gente, na vida de um adulto, o que ela recebeu enquanto criança. Eu acho que é decisivo no crescimento, no desenvolvimento mental, espiritual, acho que até físico, né? Eu acho que até físico também, né? E aí é isso, gente. Né? A gente vai dia 12, né? É o Dia das Crianças, né? E eu não queria, eu agradeço a Deus, né? Por ter tido essa oportunidade, né? De poder falar, né? Sobre essa data tão especial que é pra mim, né? E aí é isso, gente. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, né? Vamos nos conscientizar, né? Vamos nos examinar dia após dia, né? Quem nós temos sido diante de Deus, diante das pessoas, né? E aí é isso, gente. Deixa eu ver aqui os comentários. Se vocês quiserem, gente, pode escrever, viu? Eu quero saber aqui a opinião de vocês, algum testemunho sobre isso. Né? Não sei, enquanto crianças, adultos agora. Deixa eu colocar aqui uma música, gente. Deixa eu só...
Porque aqui hoje, gente, eu sei que tem menos pessoas, né? Porque a tia Débora tá... Ah, é que eu não quero contar, né, gente? Deixa eu virar aqui. Eu não quero contar, né? Porque senão vai estragar a surpresa, né? Porque hoje tem menos pessoas, porque a tia Débora está aí numa missão, né? Uma missão que eu não posso contar. Quem quiser saber, amanhã vai na igreja, né? Amanhã é 10 horas da manhã, o culto. Quem não puder acompanhar, quem não puder ir pessoalmente, vai ter a live, né? Das crianças. Desculpa, gente. Vai ter a live do culto, né? E vai ter algo especial, né? Vai ter algo especial que eu não posso falar o que é. Por isso que a tia Débora, a Bia não está aqui, né? E algumas outras pessoas também, né? Então eu não posso falar, gente. Não posso falar, né? Por isso que a gente até tá com menos pessoas agora aqui na live, né? Que tem uma galerinha aí fazendo aí algo especial, né, para amanhã. E vocês não podem perder, né? Quem não puder ir pessoalmente, assiste na live que vai ter, né, nesse canal mesmo, né, do Ibani _oficial, né, se não me engano. E aí é isso, gente. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu não sei quantos minutos falta para acabar. Hoje vai ser mais rápido, né? Mas aí se alguém quiser interagir, gente, pode falar aqui para contar algum testemunho, alguma coisa sobre o que eu falei, sobre o Dia das Crianças. Se alguém quiser falar, por favor, gente. Agora, se alguém puder me falar quantos minutos falta. A Rosângela falou, muito bom, Dani. Gente, quem puder compartilhar, né? Porque eu já sabia já que ia ter menos pessoas hoje. Quem puder compartilhar, né? Compartilha, né, depois que acabar, para as pessoas poderem assistir, né? Poder aproveitar a oportunidade. Deixa eu só colocar aqui uma musiquinha para ver se alguém... Enquanto alguém vai, né, aproveitar o tempo, né? Ai, Jesus, deixa eu só colocar sabe aqui... que o creme cracker vitamina... Deixa eu só terminar aqui, gente, que aí eu já vejo aqui se alguém fez algum comentário. Gente, enquanto eu vou colocando aqui a música, coloca... Alguém fez a parte da planta, do feijãozinho? Alguém já plantou? Alguém tem alguma experiência aí pra contar? Eu, gente, é só por Deus, viu? Porque a planta, onde eu coloquei, a terra, eu acho que ela não tá muito boa, sabe, gente? Porque acabou não nascendo, aí eu plantei de novo, né? E continua não nascendo. Então, eu não sei o que está acontecendo, gente. Tem que orar, tem que pedir pra Deus, pra eu colocar mais adubo na terra, não sei. Porque não tá dando muito certo, não. Se alguém puder... Se alguém quiser dar alguma dica, a minha experiência não tá sendo muito boa, não, sabe? Deixa eu ver aqui o que a Rosângela falou. Coloca no grupo, se ficar gravado, eu vou compartilhar. Sim, fica gravado. Tá, Rosângela? Fica gravado. Aí você pode sim compartilhar no WhatsApp. Eu só não sei quem não tem Instagram se pode assistir, gente. Eu não sei dizer. Por exemplo, se a pessoa tá no WhatsApp, se ela compartilhar, se ela entrar dentro, eu não sei. Mas, gente, se não der, vocês podem compartilhar, tá? Sei lá, se puder emprestar o acesso ao celular, né? Porque eu era assim, né? Antes eu não tinha Instagram. Eu pegava o Instagram da minha mãe, só que como eu vi... Porque meu celular, ele tá com pouca capacidade, né? Então, aí eu tive que tirar algumas coisas para entrar no Instagram, né? Mas enquanto isso eu via pelo celular da minha mãe, né? Eu não sei se dá certo ou não ver o link. Eu acho que não, mas aí tem que fazer o certo. Ó, a Rosângela falou, a minha não deu certo. O que é, Rosângela? É o feijão que não deu certo? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para eu poder ler os comentários aqui. Foi o feijão? Ela falou no WhatsApp da Sim. Que bom. Então, Rosângela, o seu feijão que não deu certo, é isso? Ai, gente, a gente falando de feijão aqui na live, é muito engraçado. Ai. Então, vocês veem que a gente pode aprender, né? A gente pode aprender com isso, né?
Porque olha como é importante a gente cuidar, né, das plantas, a gente tem que regar, a gente tem que colocar um bom adubo, porque a primeira vez eu esqueci de regar, como eu não tenho costume, eu esqueci, e aí não nasceu. E eu coloquei de novo, só que eu acho que a terra não tá boa. Aí a tia Débora me deu até uma ideia de colocar casquinha de ovo, como se fosse um adubo para ele fornecer nutrientes para a terra, né? Não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou pegar outra terra, porque a terra não tá boa não, viu, gente? Ah, a Rosângela falou, não deu certo o feijão. O feijão morreu. Ai, meu Deus. Vocês veem só, gente. Não é tão fácil assim, tá vendo? Sabe o que a gente pode aprender, gente, com isso, né? Que a gente quis fazer esse paralelo do crescimento da planta com o crescimento nosso espiritual. A gente não pode só lançar a semente, só lançar a palavra e deixar por isso mesmo. A gente tem que cuidar, né? Assim como a gente tem que cuidar do feijão, a gente tem que cuidar também, né? Dessa palavra, para que ela venha crescer, né? Ó, Rosângela falou que no algodão não deu certo, não sei o que fiz de errado. Eu tentei na terra, você pode tentar na terra também, Rosângela. Eu não sei te dizer o porquê que no algodão não deu certo. Ou você plantou muito fundo, eu não sei, gente, eu confesso que eu não sei. Eu tentei na terra, porque eu fiquei com medo de nascer no algodão e aí depois a raiz não dá certo eu ir pra terra, porque eu acho que ela não sei se ela vinga ou não. Eu sei que ela nasce, né, ela germina, mas pra sair o feijãozinho, eu não sei se dá certo no algodão, por isso que eu já fui na terra direto. Mas você pode tentar, Rosângela. Aí, por exemplo, você plantar hoje, aí semana que vem, na hora da gente compartilhar, falar sobre a planta, dá tempo de nascer, né? Porque a tia Débora mesmo postou que ela 24 horas depois já começou a nascer, 24 horas depois. Então daqui a 7 dias dá tempo de ver se deu certo ou não, né? Ou tentar os dois, tentar o algodão, tentar a terra, né? E cuidar, não fazer igual eu, né? Que acabei esquecendo, né? É legal que a gente pode compartilhar, né, essa experiência, né, pra gente poder aprender uns com os outros, né? Olha, ela falou que apodreceu, gente. Nossa, eu não sei dizer pra você. A minha simplesmente não nasceu. A minha simplesmente ela não nasceu. Ela não nasceu, não sei o que aconteceu, gente. Gente, se cair, eu não sei quanto tempo que falta pra acabar, gente. Se cair a live, se cair, gente, a live, né, eu quero desejar aqui para as crianças, né, um feliz Dia das Crianças, né, saibam, crianças, que todos os dias é Dia das Crianças, né, mas merece um dia especial, né, para comemorar o dia, né, de vocês, né, o Dia das Crianças. E como Jesus disse, né, nós temos que ser como crianças, né? Nós temos que ser como crianças para entrar, né, no reino de Deus. Né? Então vocês são muito especiais, né? Vocês são muito especiais para Deus, né? Quero desejar um feliz Dia das Crianças, né? Eu amo as crianças, né? Eu agradeço a Deus por eu ter tido oportunidade de ter esse trabalho com as crianças, né? Nós melhoramos, né, como crianças. Acho que o contato com as crianças muda a nossa vida, né? Muda o nosso interior, né? E é isso, gente. Tenham um feliz Dia das Crianças. Deus ama vocês, né? Jesus, ele ama as crianças, né? Jesus, ele valoriza sempre as crianças, né? Nunca fiquem tristes se alguém menospreza vocês, porque o nosso Pai Celeste, ele nunca menospreza, né, uma criança. Amém? Deixa eu ver se alguém mais colocou alguma coisa. Ela falou, não foi com a minha cara. O feijão, não sei, acho que eu não foi com a minha cara, né? Mas a tia Débora deu certo. Da tia Débora deu certo. Da tia Débora tá lindo, gente, que ela mostrou pra mim. O meu, olha, não sei o que aconteceu, não. Eu preciso aprender, né? Preciso aprender aí a plantar um feijão, né? Meu Deus, que vergonha. Deixa eu ver se alguém
falando mais alguma coisa. Então é isso, gente. Quem quiser amanhã, né, igual eu falei, acompanha a live, né, no Instagram, compartilha essa live, né, nos grupos, para as crianças, para todos. E amanhã, 10 horas da manhã, quem puder estar na igreja, né, quem não puder, acompanha a live, porque vai ter algo especial, né, das crianças, né, não percam, né. E Deus abençoe a todos vocês. A Rosângela falando, vou fazer de novo na terra. Pode ser, né? Ou faz os dois, né? No algodão faz de um jeito diferente como você fez, né? Ou na terra, né? Fazer os dois, né? Se eu fosse você, eu faria dessa forma. Tá bom, gente? Então eu vou finalizar, tá? Um beijo, um abraço para todas as crianças, né? Tenha um feliz Dia das Crianças, né? Deus ama a todos vocês. Né, aprendam mais de Jesus, né? Jesus disse que ele é manso e humilde de coração, né? Então vamos aprender com Jesus, né? Para nós sermos mansos e humildes, né? De coração e ser como uma criança, né? Não se preocupar com outras coisas, né? Se preocupar se nós estamos sendo como crianças, né? Para entrarmos no reino de Deus. Amém? A Rosângela falou, Deus abençoe vocês. Amém. E Deus abençoe a todos vocês. Entrar no reino dos céus, vinde a mim, as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Cristo chama as criancinhas, como chamou a Samuel. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca dele sai o mais perfeito louvor. Todo aquele que não se tornar igual a um desses pequeninos jamais poderá, enfim, entrar no reino dos céus. Vinde a mim, as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Cristo chama as criancinhas, como chamou a Samuel, como chamou a Samuel. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca dele sai um mais perfeito louvor. Todo aquele que não se tornar igual a um desses pequeninos jamais poderá, enfim, entrar no reino dos céus. Vinde a mim, as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Cristo chama as criancinhas, como chamou